Canal da Bispa Fê no YouTube é o Fernanda Hernandes, vai lá, se inscreva, tem conteúdo novo toda semana e também tem todas as melhores notícias do dia para você rever. Você pode acompanhar também a Bispa Fê nas redes sociais, Fernanda Hernandes Oficial, tá tudo na tela para você acompanhar todos os dias. Ela tem live às 7h30, aliás, da manhã, mudou o horário essa semana, para que você possa acompanhar, tá bom? Olha, Dr. Modesto está aqui comigo hoje, junto com a Lola, que está aqui quietinha agora está quietinha. Sim. E olha, nós vamos falar de um assunto muito importante hoje com o Dr. Modesto, que são os cães de grande porte que agora moram em apartamentos ou em casas que tem muitas escadas, que é o caso da Lola, por exemplo. E é importante que você preste atenção, porque nós até falávamos, se você for pensar bem, até para o bem-estar do cão, não é legal que ele, muito grande, viva num apartamento pequeno. Mas hoje, por conta do número cada vez maior de brasileiros que buscam animais de estimação, tem muitos condomínios que já estão aceitando estes cachorros em grande porte e de grande porte. Então, Modesto, eu acho importante que a gente fale um pouquinho sobre isso, porque às vezes a gente pensa que não incomoda o animal estar num apartamento pequenininho, que ele não tem espaço, porque tem apartamentos que nem a gente se mexe direito, né, Modesto? Boa tarde, Boa querido. tarde, Keila. Uma alegria te receber. Queria agradecer primeiramente ao convite, queria agradecer a você, a Rede Gospel, queria agradecer a todos os telespectadores. E o que você falou é verdade, até a gente se sente incomodado morando num apartamento pequeno, né? O que a gente faz quando a gente está num ambiente pequeno muito tempo? A gente às vezes sai, quer dar uma volta, quer dar uma espairecida, né? E isso é importante para os animais também, principalmente os cães de grande porte, que muitas vezes são animais que eles acabam podendo ganhar um sobrepeso, né? Então é importante passear diariamente, né? Tem alguns cães de porte pequeno que a gente pode passear 3 vezes na semana, que já está de boa. Mas o de grande porte, uma vez por dia tem que passear, tem que ter uma alimentação balanceada, tem que ir regularmente no pet shop. Uma vez por dia, já vou te interromper para a gente secar um pouquinho isso. Certo. O que significa que, por exemplo, se eu trabalho o dia todo, ou eu vou de manhã passear com esse cão, ou à noite. Ou à noite. Não posso deixá-lo preso mais do que um dia. Não, mas por quê? Por conta dele poder respirar um pouco e caminhar? Por causa do sobrepeso, principalmente? Por 2 principais motivos. O primeiro deles é pela exercitação do animal, para ele passear, gastar energia e não ganhar o sobrepeso. Certo. Um outro ponto muito importante é por causa do estresse. O animal num ambiente pequeno, seja cão de grande, médio, pequeno ou até os felinos, se eles ficam num ambiente por muitos dias seguidos, ele acaba gerando um nível de estresse. E o estresse, ele acaba baixando a imunidade do animal. O estresse, ele produz um hormônio chamado cortisol, o que baixa a imunidade dos animais, eles ficam propensos a adquirir doenças pelo estresse. E quais são os primeiros sintomas desse estresse? O estresse do animal, ele pode, por exemplo, ter uma lambedura compulsiva das patas, tem animal que lambe as patas, o animal ele pode mordiscar itens da casa, como por exemplo tapete, então panos muitas de prato. vezes quando você vê aquele cachorro destruidor é por causa disso? Estresse, exatamente. Aliado a essa questão do passeio diário, o que tem que ser feito também é um enriquecimento ambiental, né? O ambiente tem que ser atrativo para eles. Mesmo sendo pequenininho? Mesmo sendo pequenininho. Os de grande porte, mais ainda. Porque assim, tem algumas raças, como por exemplo o Labrador, o Golden, são cães de grande porte, e eles não são muito energéticos, né? Dependendo da personalidade, ele pode até ter um pouco mais de energia, mas eles tendem a ser animais mais calmos. Tá. Mas tem cães de grande porte que eles têm muita energia, como por exemplo o husky siberiano, né? Eles tendem a ser um animal, pastor alemão, eles gostam de brincar e se distrair. Então ter um ambiente atrativo na casa, com brinquedos, já serve bastante para diminuir a questão do estresse e exercitar o animal, e aliado a isso os passeios diários também. Uma coisa que me chamou a atenção, no caso da Lola, como o Dr. Modesto falou, ela tem 11 anos, quer dizer, já é uma senhora. Uma senhora ela já é uma senhora que está gordinha. Está gordinha. Num ambiente de apartamento, né, isso tende a se agravar, esse sobrepeso. Se é um apartamento que o animal tem que subir e descer escadas, acaba gerando alguns problemas até articulares. Alguns cães de grande porte, como por exemplo o Labrador e o Golden, eles já têm uma predisposição genética a ter doenças articulares com o avançar da idade. Aliado a isso, um ambiente não muito favorável e o sobrepeso fazem com que essas doenças articulares apareçam mais cedo, né? Agora, Modesto, por exemplo, vamos imaginar, porque no caso da Lola, você falou que ela mora num lugar que tem escada, é quase mais ou menos o mesmo efeito de morar num lugar pequeno, num apartamento, né? Exatamente. Agora, por exemplo, se eu tenho uma vez por dia só para passear com esse cão, como que eu posso deixá-lo
Não é distraído que eu estou pensando, mas como é que eu posso fazer com que ele coma menos se ele já está num lugar muito pequeno para ele? Eu tenho que mudar a alimentação desse animal? Isso é muito importante. A alimentação, ela tem que ser uma alimentação de qualidade, né? Uma alimentação balanceada. A gente tem dois tipos principais de alimentação para cães. A gente tem a alimentação natural, que vem crescendo muito de alguns anos para cá. Para fazer uma alimentação natural do cão, não é aquela alimentação que a gente faz na casa e sobra o resto para o cão, não é. Você tem que ir a um nutricionista veterinário, porque ele precisa saber vários fatores. O porte é um fator importante, a idade desse animal é importante, se ele tem alguma doença concomitante, como por exemplo, doença articular, doenças do coração e doenças do rim, esse animal ele precisa de uma alimentação diferente para cada doença dessa. Independente de onde ele viva. Independente de onde ele viva. Tá. Se for optar pela alimentação natural. Agora, se for optar pela ração, tem que ser uma ração de qualidade. A gente hoje em dia tem 3 classes de ração independente da marca. Certo. A gente tem a ração Standard, a Premium e a Super Premium. Qualquer marca tem essas... Marca. Tem marca que só trabalha com Standard, tem marca que só trabalha com Super Premium e tem marca que trabalha com as 3 linhas. A diferença entre elas é a qualidade do nutriente. Então a Super Premium ela tem um nutriente de alta qualidade, uma proteína de alto valor biológico. Então ela pode fazer com que o cachorro não engorde tanto. Não engorde tanto. É aquela ração, por exemplo, que o animal ele come pouco, ele vai defecar pouco, né, e ele vai se nutrir bastante. Então, por exemplo, uma ração standard, se o animal comer 100 gramas, ele vai absorver para o organismo dele, assim, um valor hipotético, vamos dizer, ele vai absorver uns 40% daquilo, 60% vai virar fezes. Se ele comer uma ração super premium, comer 100 gramas, ele vai absorver uma quantidade bem maior, vamos dizer, ele vai absorver 80% daquilo e 20% vai virar fezes. Você falando isso, eu estou pensando aqui, porque é meio que automático. A gente, até o ser humano supre muitas das carências através da alimentação. Sim. E daí a gente começa a achar que quando deixa muito alimento pro bichinho também está ajudando. É igual às vezes você mata o peixe de tanto que você joga comida pro peixe. Exato. No caso do cão, eu vou sair cedo, então eu vou deixar bastante comida para ele ficar tranquilo lá, para ele não passar fome. Não faço isso, não, né? Não é isso. De acordo com cada marca e cada tipo de ração, no verso da embalagem sempre vai ter lá. Para cães de 10 quilos, dar um valor, 200 gramas diariamente. Certo. Toda marca de ração tem isso no verso da embalagem. Então, por exemplo, a Lola, que deve pesar em torno entre 20 e 25 quilos. A Lola tá pesadinha, que a gente tentou segurar a Lola aqui, sim. Não tá fácil não. Ela deve pesar em torno de uns 20 a 25 quilos. Ela teria que pesar quanto? Ela teria que pesar uns 17, 18 quilos, mais ou menos, né? Como eu falei, a gente classifica o score corporal do animal numa escala de 0 a 5. Sei. A Lola, ela tá ali num grau 5 já. O ideal é que o animal fique entre 3, 3,5 no máximo. Em relação à quantidade, no verso de cada embalagem de embalagem de ração, tem a quantidade diária recomendada. Por exemplo, se ela tiver que comer 200 gramas, 400 gramas por dia, você pode dar 400 gramas numa porção só ou 200 gramas dividida em 2 porções de 100 e 100 gramas. E o que é melhor, se eu trabalho o dia inteiro e se esse animal está em casa sozinho? Principalmente em apartamento, que é o tema da pauta, né? O ideal é que fracione o máximo de vezes possíveis a alimentação, até porque isso diminui o estresse. Se o animal come uma vez por dia e fica o resto do dia sem comer, ele fica estressado, ele fica nervoso, ele fica querendo comer. Ele não tem fome, mas ele quer comer. O organismo dele foi saciado nutricionalmente, porque ele comeu a quantidade diária recomendada para o peso dele, mas ele pode querer comer por gula, assim como a gente também às vezes está saciado e vai querer comer mais um doce, comer mais alguma coisa. E isso pode gerar o estresse. O animal ele pode buscar comer coisas da casa, comer um pano de prato, uma meia. É bem comum no atendimento clínico, das clínicas e hospitais, a gente ter que atender animais que ingeriram objetos estranhos, né? Ingeriram uma meia, um pano. Justamente um dos fatores que desencadeia isso é o estresse, né? O estresse e a alimentação uma vez ao dia. Você vê que engraçado, porque eu achava que esses animais que comiam o pé da mesa, comiam sapato, tem muitos que fazem isso. Tem. Eu achei que tinha a ver com a raça. Não. Determinada raça. Algumas raças. Aquele meio orelhudo que faz uma bagunça danada, como que ele chama? Tem o tem um Cocker Spaniel, que é o mais comum da orelha grande, é o Cocker Spaniel. Eles são animais. Que é um bem peludão, assim, que normalmente ele é meio caramelo. Cocker Spaniel, acredito. Então, que esse orelhudo, daí, caramelo. normalmente ele come essas... Pode ser, tem algumas raças que são... Mas não é por isso, é tudo por estresse. Tudo por estresse. Tem algumas raças que elas têm um temperamento, né, um pouco mais acentuado. E tem raças que têm um temperamento menos acentuado. O animal de temperamento mais acentuado, ele é mais predisposto a ficar estressado. Por exemplo, se eu sou uma pessoa hiperativa e eu fico num ambiente quieto por várias horas, eu vou andar e vou mexer em tudo.
O cão também, que ele tem uma tendência a ser mais hiperativo, se ele fica num ambiente não atrativo, fechado o dia inteiro, ele vai querer mexer nas coisas, né? Também tem cães que são muito calmos, então tem cães que você vê, ele não tem muita tendência a ter essa questão do estresse, né, por ficar muito tempo confinado. Mas o ideal é que se passeie sempre, uma vez ao dia, principalmente os de grande porte e principalmente os que têm sobrepeso. Junto a isso, você falou, por exemplo, se eu trabalho o dia inteiro, eu tenho que passear ou cedo ou no final da tarde à noite. O ideal é esse horário mesmo, porque no meio do dia, geralmente, o sol está um pouco mais quente, o chão está um pouco mais quente, os animais eles queimam as patas. Então o ideal realmente é que seja à noite ou cedo, né? Agora, eu tenho que tomar algum cuidado mais específico quando, por exemplo, não fica ninguém com esse cão o dia inteiro? Tem, então depende do temperamento do animal. Eu já atendi alguns clientes que eles saem para trabalhar o casal e eles deixam, o cão dele era um bulldog francês, eles deixam o cão numa creche de cães. Mas o bulldog é calminho, né? O bulldog francês, ele não gosta de ficar sozinho? Ele é ligado no 220. Mentira. Eles são cães muito agitados. Ele tem uma cara de coitadinho. Né? O bulldog francês é uma coisa extraordinária. Ele engana a gente, então. Engana. Eu também sempre pensei isso, mas depois que eu comecei a atender alguns bulldogs franceses... eu achei que o bichinho era dele, total. Não são. Eles são cães que têm bastante energia. E esse casal, eles saíam para trabalhar e deixavam na creche. Um, porque eles tinham medo de deixar o cão sozinho na casa. E outro, porque eles tinham dinheiro, né, Modesto? E outro, porque eles tinham dinheiro, porque exatamente. É caro essa brincadeira sim, também, né? É um segmento que vem crescendo cada vez mais, né? Hotéis para cães e creches para cães. Tem muito hotel para cão, o pessoal vai trabalhar e deixa o cão no hotel. O bom porque o animal fica sendo observado, ele fica sendo cuidado, né? Principalmente, come direitinho. Come direitinho, a pessoa deixa a própria ração que o animal come, né? Porque não é bom ficar mudando de ração, come uma ração em casa e come outra ração na creche. Isso não é legal, não. Pode gerar alguns desequilíbrios intestinais. Tem que combinar lá na creche para saber o que é que está sendo ingerido para se mantenha aquele padrão. Os horários, assim, né? Se na casa ele comia cedo, meio-dia e à noite, então essa alimentação do meio-dia ele tem que receber na creche. Se ele come petiscos no intervalo também, às 10 da manhã, às 4 da tarde, nesse horário ele está na creche, também seria interessante da creche fornecer o mesmo petisco que ele come na casa. Até uma questão legal em relação a petisco, muita gente me pergunta o que pode dar de petisco entre as refeições. A gente tem um petisco industrializado, né? Se for optar por essa linha, tem que ser também um petisco com nutriente de alta qualidade, né? E tem um petisco natural. O petisco natural também tem se tornado cada vez mais usado. É um pedaço de fruta, é um pedaço de legume, um pedacinho de cenoura, é um pedacinho de maçã, tudo sem a semente. Até porque ele sai mais barato também, sai mais né, barato, Paulo? É natural, ele não tende a ter aquela questão do conservante, de ter alguma coisa nesse aspecto. Modesto, você sabe uma coisa que me chama a atenção também, que eu acho importante a gente falar? Esse mercado pet tenha crescido muito. Então você precisa fazer uma pesquisa de preços, como quando você faz compras para tua casa. Sim. Porque tem uma diferenciação de preço muito grande. Sim. Nós falávamos na creche, não é brincadeira, você vai gastar mais. Mas eu sempre falo aqui no programa que quem quer ter um animal de estimação tem que ter essa disponibilidade financeira também para cuidar bem dele, senão é melhor você não ter. Porque o que a gente vê de animal maltratado, abandonado, você deve receber muito também lá na creche, né? Sim, judiado, bastante. Então é melhor você não ter. Sim. É como se estivesse fazendo um planejamento para ter um filho. Eu vejo desse lado. Se você vai ter um filho, você vai ter que pagar pelo plano de saúde dele, você vai ter que investir na educação, você vai ter que investir mais do que isso, até o seu tempo e o seu amor. Então não adianta nada eu pegar um animal e deixar ele sozinho o dia inteiro, não dar uma atenção, quando ele precisar de um cuidado médico, não ter a disponibilidade para oferecer para ele. Então, assim, a gente tem que ter muita cautela e pensar bastante antes de adotar. Eu lá no nosso hospital, lá em Tatuí, a gente atende bastante, a gente tem convênio com algumas ONGs, justamente são animais que foram abandonados ou resgatados e ficam nas ONGs, a gente faz um preço mais acessível justamente para a gente fazer com que esses animais tenham acesso ao cuidado veterinário, que é muito importante para eles também. Modesto, adorei nossa conversa, a Lola ficou toda comportadinha, que a gente nem imaginava, porque ela estava meio nervosa antes do começo do programa. Vou deixar o contato do Modesto, eles estão montando o hospital aqui em São Paulo, mas no momento estão atendendo em Tatuí. Então esse telefone é o telefone dele lá, mas ele já está prestando atendimento aqui também, tá? DDD é o 15, o WhatsApp é o 997 19 4331 15 997 19 4331. Obrigada, viu, Modesto? Uma alegria ter você com a gente. Volta sempre. Obrigado. Esse telefone é o meu telefone pessoal.
como a gente está montando a nossa agenda aqui de São Paulo também, se entrar em contato comigo por esse telefone de ligação WhatsApp, eu vou direcionar para São Paulo, Tatuí interior, Tá a certo. pessoa vai ter uma assistência. Obrigada, querido. Eu agradeço, querida. Muito obrigado a todos. Só vou pedir pra você segurar aqui um pouquinho, porque eu vou passar aqui, vai que eu tropeço na Lola, vai virar uma confusão, entendeu? E a gente não quer saber de confusão hoje não, né, Modesto? Não, a Lola deu uma acalmada agora. É verdade. Deixa eu falar uma coisa pra você. É o seguinte, nós vamos falar de um assunto agora que chama a atenção da gente demais, porque nós vamos falar da base de uma delícia que, como eu te falei no começo do programa, segundo o IBGE, mais de 64% dos brasileiros amam chocolate. Sabia disso? Ah, você não é um deles? Não tem nem desculpa, porque você pode ter o chocolate 100%, aquele amarelinho,